Olá, aluno do EJA, continuamos então com as nossas aulas de História, e aí, continuamos aí com Idade Moderna, tá bom? Aulas de História aí com o professor Daniel Burlamac, tá certo? Então, já vimos aí alguns aspectos da Idade Moderna, como o Renascimento em aulas anteriores, né? Absolutismo, mercantilismo, e seguimos aí na Idade Moderna com a unidade 2, Descoberta de Outros Mundos, com o tema 1, por mares nunca antes navegados, ok? Então já vale aí uma observação logo de início, né? Porque esse tema aí, ele tem assim alguns nomes que, de novo, dependendo de quem escreve o livro, dependendo de quem elabora a questão de prova, pode chamar da forma que quiser. E aí cabe a nós, que estudamos o assunto, aprender as diversas nomenclaturas, tá bom? Então, antes de tudo, né, o que é esse tema aí, que pode ser chamado de expansão marítimo comercial, ou grandes navegações, expansão marítima, ou expansão ultramarina, tá bom? Então, aquele momento lá nas expedições marítimas, né, que os europeus começam a dominar os mares, lógico, né, com a intenção da procura de novos mercados consumidores, metais preciosos, tá bom? E matérias-primas. É aí que a gente tem aquele ciclo, né, de, entre aspas, descobrimentos, que é uma coisa que a gente vai ver aqui, né, até que ponto nós podemos falar em descobrimentos, tá certo? E aí, isso daí é as chamadas grandes navegações. Basicamente aí, difundidas, né, elaboradas por Portugal e Espanha, mas também outras nações europeias também, como a gente vai ver aqui, também entrou nessa busca, né, nessa corrida aí pelos mares. Isso aí, as grandes navegações entre os séculos XV e século XVI. Então você pode chamar de expansão marítimo comercial, vale a pena aí de novo a ressalva, né? Ou grandes navegações, ou expansão marítima, ou expansão ultramarina, tá certo? Em aula anterior, a gente viu lá uma definição, né? Uma citação, na verdade, né, dos marcos lá da Idade Moderna, pelo historiador Gadelha, e o historiador preferiu chamar de expansão ultramarina. Então, qualquer um desses nomes aí está falando, né, desse movimento, vamos dizer assim, dessa procura, né, por novos territórios de Portugal e Espanha, principalmente durante os séculos XV e os séculos XVI. É aquele momento em que o homem ele vai se aventurar pelo mar à procura disso, e principalmente da riqueza que esses possíveis outros territórios localizados poderiam possuir, ok? Bom, então eu coloquei aqui para a gente começar pensando aí as grandes navegações, vamos chamar assim, tá certo? Fica aí a preferência para a gente. Os meios marítimos, né? O mar, antes aí do século XV, né? Antes desse homem começar a se aventurar à procura desses territórios, né? Pela via marítima, ou seja, pelo mar, ele era um tanto misterioso. Existiam vários mitos, né? Vários medos que passavam pela cabeça desses navegadores, tá certo? Vou citar alguns mitos, né, que existiam, que esse homem só vai derrubar, né, desacreditar nesses mitos à medida que ele vai navegando, conquistando esses mares e esses territórios durante o século XV e século XVI, certo? Um principal medo, né, que existia, a lenda, né, contava que no mar existiam criaturas gigantes. Nós vamos daqui a pouco ver aí uma leitura sobre isso, né? Como era essa imaginação desse homem europeu. Então eu coloquei aqui para a gente aqui no nosso desenho, né? Ilustrando como é que seria esse pensamento desse homem, né? Antes de se aventurar pelo mar. Então imaginava aí que o mar era habitado por criaturas gigantes, né? Monstros marinhos, peixes enormes, né? Que poderiam oferecer uma ameaça, né? A vida desses navegantes. Um outro mito também conhecido era a existência que eles acreditavam de um mar possuir um fosso, né? Em determinado momento, né? A linha do horizonte seria um fim, e esse fim faria com que a embarcação ela caísse
em um buraco profundo. Então, esses mitos, o exemplo desses mitos, eles só vão ser desconstruídos, desacreditados, a partir do momento em que esse homem começa a confirmar através das navegações, né? É aquela velha história, o medo do desconhecido. Não se conhecia, e aí ia se povoando a imaginação, né, desses seres fantásticos, né, desse fosso que poderia existir no mar. Uma realidade, um desafio que existiu durante essas navegações, né, essas embarcações, era a doença chamada escorbuto, né, que era uma deficiência de vitaminas. Então, eram viagens que duravam meses, né, podiam chegar até anos, e as condições bem precárias, né, de alimentação. Então, isso gerava uma doença chamada escorbuto, tá bom? Então, outro desafio também era que, à medida que esse homem vai navegando, é que ele ia aprofundando as tecnologias que vinham sendo construídas, as próprias embarcações. Então, não era uma coisa muito simples ser um navegador entre o século XV e o século XVI. Podia ser que o indivíduo fosse com o objetivo de localizar algum território e simplesmente, no meio do caminho, né, aconteceu uma tragédia e o navio simplesmente o quê? Afundar. Ou podia ser que ele ficasse dias e dias e dias, meses e meses e meses no mar e nenhuma notícia de territórios, né? Então era uma coisa que era muito fazer para poder comprovar, fazer para poder ver se é possível aquele objetivo das grandes navegações dar certo, ok? Então era mais ou menos isso que se passava aí, né, com esses medos marítimos, né, como eu estou chamando aí, durante o século XV e o século XVI. Por quê? Com as grandes navegações, vão surgir essas duas expressões. O velho mundo, a Europa, aquilo que ficou para trás entre aspas, né? Aquilo que era o mundo antes, né? Antes de se conhecer outros territórios. Aí vai se ganhar esse termo, né? O velho mundo é a Europa. O novo mundo vão ser esses territórios que vão ser conquistados, né? Reconhecidos, vamos dizer assim, pelos europeus, localizados, os territórios que vão ser colonizados. Como, por exemplo, a América, né? E aí a gente fala da América portuguesa depois, né? Já colonizada pelos portugueses, que vai ser o Brasil. Então vai ficar aí conhecido como o velho mundo da Europa, o novo mundo, os territórios então localizados, conquistados e colonizados pelos europeus, aí logo no início das grandes navegações, né, Portugal e Espanha. Vamos dar uma olhada aí na leitura complementar sobre esses medos marítimos, né, essa imaginação do homem europeu acerca do mar e das grandes navegações. Vamos acompanhar aí a leitura. Então vamos ver aí no seu slide 7, né, sempre um materialzinho extra para você ficar também acompanhando aí com conteúdo a mais para suas aulas de história, né? Então, isso é uma leitura complementar para a gente visualizar melhor um pouco desses medos marítimos, né? Então, vamos lá. Coloquei para você um pequeno texto, tá bom? Do livro História Geral, coleção Fique por Dentro, lá de 2001. Leitura complementar. Mundo imaginário. O oceano exercia fascínio e terror sobre os europeus do século XV. Os mapas guiaram os aventureiros eram cheios de lendas. Para alcançar lugares imaginários, como a abençoada ilha Rio Brasil, a dourada ilha das sete cidades, ou reino do Prestes João, onde se acreditava que havia a fonte da juventude eterna. Eles estavam dispostos a enfrentar os monstros, representados acima, fala um pouco já dessa imagem que você está visualizando aí no seu slide, do mar tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico, né? Então aqui ele fica falando, né, que passava, né, também a ideia para esse europeu, para esses navegadores, que existiam esses locais eram locais paradisíacos, esses locais poderiam ter habitantes ou não. Nós vamos falar aqui também de uma figura muito importante para esse momento aí, que é a figura do Cristóvão Colombo, aquele que admitia, né, que existia um paraíso terreno
e estava disposto a encontrar esse paraíso que era semelhante ao paraíso bíblico, né, de Adão e Eva. Então, vamos guardar essa informação aí, esse nome, Cristóvão Colombo, para a gente falar mais dele ainda nessa aula mais para frente. Então ele fala aí que existia muito esse reino, né, reino do Preste João, adorado a Ilha das Sete Cidades. Então tudo isso eram imaginações, né, que se passavam na cabeça desse navegador europeu, que seriam territórios ricos, né, que poderiam extrair riquezas, mas também o medo do desconhecido, né, se existiam habitantes, como eram esses habitantes, eles iam receber bem esse europeu. Então passava-se muito isso. Fora isso, né, o medo lá dos monstros marinhos, né. A imagem acima, que o texto pede para você dar uma olhada, está aí acima do texto, né, no seu slide número 7, né. É um mapa aí de 1534 que mostra isso, né, o mar, as embarcações, né, as naus, e aí dois peixes gigantes, né, disputando aí, ameaçando essas navegações. Então isso era um pouco aí dessa imaginação que só vai ser desmistificada com o avanço das navegações, né, com as, vamos dizer assim, as conquistas, a descoberta, o aperfeiçoamento dessas tecnologias, né. Mas aí era muito essa imagem aí, né, fantasiosa, que passava pela cabeça desse europeu do século XV e do século XVI, ok? Bom, então aí nós temos, ok, mais algumas questõezinhas para você. Por exemplo, aí que eu falei lá do Cristóvão Colombo, tá certo? Vamos dar uma olhada aí no nosso slide, vamos voltar um pouco, a gente está no 7 com a leitura complementar, mas a gente volta lá para o slide número 1, que vai apresentar aí questões extras para a gente, tá bom? Então tem aí o seu slide de número 1 com a sua questãozinha 01, questões extras. E aí, a questão diz o seguinte: em uma de suas 4 viagens à futura América, Colombo escreveu aos reis católicos dizendo que havia, enfim, encontrado, abre aspas, o paraíso terreal, fecha aspas. Interprete a opinião de Colombo, considerando que ele havia descoberto, sem que eu soubesse, um novo continente, ok? Bom, então, para começo de conversa, né, quem era o Cristóvão Colombo, a gente já vai falar mais dele aqui, né? Mas ele era um navegador genovês, e a pedido, né, da monarquia espanhola, da coroa espanhola, vamos dizer assim, como a gente chama também na história, né, as monarquias, as coroas, a coroa espanhola, ele vai ser esse indivíduo que ele vai ser patrocinado, né, aí pela monarquia, pela burguesia, então, que tinha interesse em descobrir essas riquezas, né, extrair essas riquezas. Ele vai topar, vamos dizer assim, um convite, né? E o Cristóvão Colombo, ele tinha a seguinte mentalidade, a vontade dele era descobrir as Índias. Ele acreditava que existia um território, certo? No Oriente, e aí esse território, para ele, né, era as Índias. E aí ele vai se aventurar e vai tentar confirmar ou não a hipótese dele, que segundo ele era habitado, e esses habitantes, né, também possuíam riquezas nesses territórios. E aí ele também acreditava, como eu falei, que existia um paraíso na Terra, semelhante àquele de Adão e Eva, né? Então deveria ser uma coisa muito boa na visão do Cristóvão Colombo. Então, munido disso, desse imaginário, dessa vontade, dessa conquista, vai o Cristóvão Colombo, ok? Só que aí, na verdade, o Cristóvão Colombo ele chega num território que depois a geografia, a história, vai nomear esse território de América. Então ele chega lá em 1492 na América e não nas Índias, como ele pretendia chegar. Ao chegar nesse território, que vai ser chamado de América, ainda não tinha esse nome na época do Cristóvão Colombo, ele encontrou alguns habitantes. Na cabeça dele, eram os habitantes das Índias. Quem habitava as Índias, na cabeça dele, era quem? Os índios. Então ele já nomeia esse
habitantes desse território de índios, ok? Então, fica aí essas considerações para a gente também dialogar mais elas mais proximamente na aula. Mas aí, voltando para a nossa questão, ela diz: interprete a opinião de Colombo, considerando que ele havia descoberto, sem que eu soubesse, um novo continente. O sem que eu soubesse um novo continente é a América, né? O que ele não sabia que estava descobrindo era a América. E aí já vai uma crítica, né? Até que ponto isso é uma descoberta? Porque esse território já era habitado por alguém. Esse alguém, ele vai chamar de índio, né? Então, assim, não foi um achado. Esse território já estava lá, né? É muito mais um processo de conquista, é muito mais um processo de ocupação, de invasão desse território do que uma descoberta, tá bom? Então já fica aí esse ponto para a gente ficar atento, né? Então, qual o comentário que a gente pode, né, a interpretação aqui que a gente pode colocar? Já coloquei aí para você na sua questão 01, no seu slide de número 1. Colocamos da seguinte forma: devido à mentalidade católica do homem do século XV, Cristóvão Colombo imaginava ter encontrado um paraíso na Terra semelhante ao de Adão e Eva, pois havia na época um mito de um paraíso perdido, entre aspas, tá bom? Paraíso perdido. Sabe-se que, na verdade, Colombo estava diante das ilhas caribenhas, imaginando ele estar no Oriente, ok? Então aí já essa questão aponta para isso, né? É um erro histórico o Cristóvão Colombo acreditar que estava nas Índias, que estava no Oriente, né? É um erro histórico essa nomeação índio. O indivíduo que estava nesse território não se entendia, não se enxergava como índio, né? Quem vai batizar esse nome aí é o Cristóvão Colombo, que esse nome aí vai ser legado para o processo de conquista dos outros territórios, como por exemplo do território que vai ser chamado Brasil posteriormente, né, com a colonização da América Portuguesa, ok? Então aí, ó, a mentalidade católica, né, ainda muito apegada, né, àqueles resquícios do pensamento teocêntrico que você viu lá quando a gente falava sobre Idade Média, né? Vamos à questão 02, que está aí no seu slide de número 2. Diz a nossa questão: a propósito da expansão marítimo-comercial europeia dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que, olha só aí, então ele quer que a gente encontre uma afirmação correta, né? Toda vida que ele não citar aí a palavra correta ou incorreta, né? Se ele deixar assim aberto, é porque ele quer a afirmativa correta, tá bom? Então ele quer uma afirmativa correta acerca da expansão marítima comercial europeia ou grandes navegações. Como você viu aí no início da aula, tem algumas denominações, mas ele preferiu chamar expansão marítima comercial. Então a letra A diz: a Igreja Católica foi contrária à expansão e não participação da colonização das novas terras, né? Pelo contrário, né? A Igreja Católica, ela foi a favor na medida em que a Igreja também se interessava em expandir a fé cristã. Lembrar que nesse momento aí, né, principalmente aí o século XVI, é o momento da chamada Contra-Reforma, assunto já visto em aula anterior, tá bom? Portanto, não marcamos como correto a letra A. Letra B, os altos custos das navegações empobreceram a burguesia mercantil dos países ibéricos. Olha aí, né? Pelo contrário, essa burguesia, ela vai ser favorecida por essas tais grandes navegações. Lembrar que né, a burguesia que também está aí por detrás desse interesse, né, desse patrocínio, né? E essa expansão marítima comercial, ela vai ajudar a Europa sair daquela crise que já vinha se arrastando aí de pelo menos desde o final da Baixa Idade Média, ok? Vamos ver a letra C então, se ela é correta. A centralização política fortaleceu-se com o descobrimento das novas terras. Olha aí, né? Com certeza, né?
À medida, né, que esses tais descobrimentos, que é algo que nós vamos discutir durante essa aula e em próximas aulas, né, se é que houve um descobrimento dessas novas terras, ela vai ajudar a centralizar, até porque quem também está financiando aí essa tal expansão marítima comercial são essas grandes monarquias, né? Então, a centralização política, né, em Portugal, na Espanha, vai sair sim favorecida, né, fortalecida com o descobrimento dessas terras, né? Porque essas regiões, essas nações, melhor dizendo, elas vão construir verdadeiros impérios fora da Europa, né? Vão construir ali colônias que vão se tornar domínios dessas ditas monarquias, né? Então essa centralização política, ela vai sair favorecida sim com o advento do descobrimento das novas terras, né? Trazidos aí pela expansão marítima comercial. Descobrimento entre aspas, né? Vamos falar muito mais de uma invasão, processo de ocupação, de achamento, vamos dizer assim, dessas terras, né? Por exemplo, o caso do Brasil. Nós vamos ter uma aula aí específica para falar do caso do Brasil, entre aspas, né? Nesse momento aí do século XVI. Então, a letra C responde corretamente a sua questão 02. Questão 02, o item correto é o C. E o D, qual é o problema da alternativa D? Os europeus pretendiam absorver os princípios religiosos dos povos ameríndios, né? Não, pelo contrário, eles queriam negar esses tais princípios religiosos. Eles impuseram a fé cristã, né? Aí representada aí pela Igreja Católica, esses ditos povos ameríndios, né? Povos ameríndios aí, povos nativos da América. Então são os ameríndios, né? Como também podem ser conhecidos, ok? Então vamos dar uma olhadinha mais aí no quadro, tá bom? Trazer mais teoria e aí mais questões em seguida para você. Então fique aí de olho aí no nosso quadro. Então temos aí, né, como destaque nesse processo das grandes navegações, ou expansão marítima comercial europeia, como você viu que a questão prefere chamar, é o pioneirismo de Portugal, ou seja, por que Portugal foi favorecida, né? Iniciou, primeiramente, teve as condições primeiras para poder iniciar o processo da expansão marítima comercial. Então, essa expansão marítima comercial de Portugal se inicia aí no século XV, ok? E aí, como você já vem vendo aí o que favoreceu, o que está por detrás dessa expansão, você tem a aliança da burguesia, mas a nobreza, né? A burguesia, ela vai ser favorecida, vai ser patrocinada em grande parte pela nobreza, para que dessem as condições para que esses burgueses empreendessem, né, viagens aí marítimas à procura de riquezas. Essas riquezas extraídas desses territórios tinham também aí o seu objetivo de recuperar a economia portuguesa, ok? Então a gente tem aí uma aliança entre a burguesia e a nobreza. E fala desse momento aí, dessa nobreza, né, desse império português, vamos dizer assim, eles estavam vivendo sob a égide, né, do absolutismo, aquela prática políticazinha que já vimos aí em aula anterior, que pretendia aí concentrar todos os poderes na mão do monarca, o poder executivo, legislativo e o judiciário. Então nós temos aí a prática do absolutismo e a política econômica que regrava, vamos dizer assim, né, que vigorava durante esse momento aí, é o mercantilismo. O mercantilismo ele é uma receita econômica onde um dos seus grandes princípios é o colonialismo. O que é isso, né? A conquista de territórios para que se tornem colônias. O metalismo, a extração de riquezas, o acúmulo de metais preciosos. Então aí a gente tem um campo favorável, né, teórico, político, econômico, para que Portugal saísse na frente. Junto com esses fatores políticos e econômicos, né, nós também temos isso daqui que favorece o pioneirismo português, as novas rotas marítimas, né?
Ou seja, Portugal foi aí, à medida que vai conquistando esses territórios, vai inaugurando novas rotas marítimas, né? O financiamento, ou seja, os recursos, né? Financeiramente, colocar uma caravela em alto mar não era uma coisa muito barata. Então esse dinheiro também vinha das monarquias, né? E aí no caso a monarquia portuguesa. A tecnologia náutica, né? Aqui começa a surgir uma série de elementos, né, tecnológicos que ajudou esse homem a navegar. Por exemplo, o aperfeiçoamento dos mapas. Mas essa expansão marítimo-comercial, né, ela é assim uma verdadeira corrida. Então tinha mais alguém aí que também estava competindo com Portugal, que era o caso de quem? Da Espanha. Já havia chegado lá uma notícia para os portugueses que a Espanha provavelmente estava localizando aí um território, né? E esse território futuramente vai ficar esclarecido que era o território da América. Então Portugal não perdeu tempo e aí entrou nessa corrida. E essa corrida, ela tinha uma espécie de uma regra, uma não, pelo menos duas mais conhecidas da história, que eram os tratados, né? Os acordos entre Portugal e Espanha. Destacamos aqui o Tratado de Tordesilhas, de 1494, e o Tratado de Alcaçovas, de 1479. O Tratado de Tordesilhas, um documentozinho assinado, né, entre o rei de Portugal e o rei da Espanha, que dizia o seguinte: todas as terras a oeste do globo terrestre pertenciam à Espanha. Todas as terras localizadas a leste pertenciam a Portugal. Então elas meio que tentavam partilhar aí esse novo mundo que ia sendo conquistado, né? O novo mundo, esses novos territórios, como a gente também já viu aí esse esclarecimento entre novo e velho mundo, né? O velho mundo, a Europa, aquilo que ficou para trás, e o novo mundo, os novos territórios. Então estava definido isso daí. Para a Espanha, né? Para Portugal, teriam que obedecer os limites. Portugal, por exemplo, a leste, ficou com as ilhas do Cabo Verde, na África, e depois, mais na frente, o Tratado de Tordesilhas também vai aí dividir esse território que vai ser chamado de Brasil, por isso que eu botei aqui entre aspas, né, no século XVI. O lado mais ao nordeste vai pertencer a Portugal, ok? E o lado oposto, a Espanha, isso durante um certo tempo. Depois esse acordo ele vai se tornar um tanto frágil. E aí vai ser o momento que Portugal vai expandir o território conquistado, que vai ser o Brasil, mais para o lado da Espanha, tá certo? Vai romper aí o Tratado de Tordesilhas, mas isso em aula sobre a questão colonial do Brasil a gente verifica melhor, ok? Então aí vale a pena a gente falar também aqui, ó, do Tratado de Alcaçovas, tá bom? Assim como o Tratado de Tordesilhas, de 1479, tá ok? Que está aí na sua página 35, na página 35. A página 35, quando ele cita aí o primeiro, terceiro, quarto, quinto parágrafo, tá bom? Quinto parágrafo seguido da página, mas é o segundo do textozinho que ele fala, Tratado de Navegação entre Portugal e Espanha. Diz ele aí no segundo parágrafo desse pequeno texto da página 35. Um desses tratados, acertado em 1479, afirmava que o direito à posse de terras localizadas ao sul das Ilhas Canárias, no Atlântico, era de Portugal. Assim, com o Tratado de Alcaçovas, como ficou conhecido, os espanhóis ficaram de fora da exploração do litoral africano e da busca de um caminho para as Índias pelo Atlântico Sul, ok? Então aí é mais um tratado, né? Mais uma forma de tentar legalizar de quem pertencia o domínio do então território. Mas em 1492, a história e a periodização tradicional diz que há uma descoberta. E essa periodização diz, mais tradicional, que com essa descoberta nós temos
o início da Idade Moderna. Nós estamos falando da descoberta da América, né? Mas será que foi uma descoberta da América, né? Lá pelo Cristóvão Colombo, aquele navegador que, a mando da coroa espanhola, ele tinha um grande objetivo. Ele tinha que confirmar se existia territórios. Ele acreditava que existia. E ele acreditava também que esse território era habitado por alguém. E você já viu aí uma questão no início da aula, que ele acreditava que esse território era um território quase que mítico, né? Era um paraíso. Depois o Cristóvão Colombo vai ver que não era bem assim o que ele imaginava, ok? Mas o Cristóvão Colombo, lá no início da sua viagem, os preparatórios para essa viagem, ele acreditava que ele estava seguindo rumo ao Oriente, ele estava acreditando que ele estava seguindo rumo às Índias. Depois, mais para frente, né, com o avanço da geografia, com o avanço das análises, se percebeu que o Cristóvão Colombo, na verdade, ele aportou na América, tá certo? E aí o Cristóvão Colombo acreditava que estava nas Índias. Ao chegar no território que ele acreditava que era as Índias, que na verdade era a América, ele batizou logo esses habitantes, né, esses nativos de índios. Por quê, né? Habitante da Índia só podia se chamar índios, né? Então esse termo índios é um termo dado, né, imposto pelos europeus, ok? Então não houve aí uma descoberta da América primeiro de tudo, né? Porque na verdade esse território já tinha donos, né? Já tinha alguém nesse território. Então não foi uma descoberta, foi muito mais assim um achado. Já estava lá o território, alguém já conhecia esse território, que eram os nativos, né? Então não houve assim uma descoberta da América, né? Porque até o Cristóvão Colombo não sabia que território era esse. Na cabeça dele, ele estava nas Índias. Então, até que ponto isso daí a gente pode consagrar como uma descoberta da América, ok? Mas a periodização tradicional diz, isso inaugura a chamada Idade Moderna, ok? Então vale aí a pena a nossa observação, a nossa crítica sobre essa questão do Cristóvão Colombo e a, entre aspas, descoberta da América. Mas veja bem, essas grandes navegações, elas também partiram para a África, né? Como nós já vimos aí com os portugueses com o Tratado de Alcaçovas, né? Então na África há dois grandes momentos, um momento muito interessante da história da África, que é uma África pré-colonial, ok? Ou seja, antes de se tornar colônia, porque durante muito tempo, né, a África também ela vai se tornar colônia de várias nações europeias, inclusive aí primeiramente pelos portugueses. Isso vai do século VII ao século XV. Nós temos um momento de África pré-colonial. E o que é essa África pré-colonial? É uma África que já tem os seus próprios reinos, os seus próprios impérios, semelhantes, não era a mesma coisa, mas semelhante àquilo que já vivia lá pela Europa, né? Tinha uma figura de um líder. Então na África também a gente vai ter isso. Tinham, né, os reinos de Gana, os Iorubás, Benin, o Reino do Congo e o Império do Mali, para a gente ficar aí nos mais registrados, vamos dizer assim, né, pela história. Então isso é a África pré-colonial, uma África que já conhece estruturas políticas administrativas semelhantes, né, ao que já viviam as tais monarquias europeias. E é uma África que vivia basicamente a sua economia do comércio entre esses povos, né, a agricultura, a pecuária, e que já conhecia aí, nesse momento pré-colonial, a prática do escravismo, né? Então tem aí uma diferença que a gente vai ver aqui, ó, a escravidão pré-colonial da escravidão colonial. Nesse momento pré-colonial, o escravo era aquele prisioneiro de guerra. Esses povos, eles viviam em conflitos, né? Eles tinham lá seus conflitos, seus interesses, suas disputas por território, suas disputas, né, pelas terras, pelo próprio comércio. Então muitos eram presos de guerra, de conflito. Então esse escravo, ele era colocado, esse indivíduo, né, esse prisioneiro, ele era transformado em escravo e ficava internamente escravo de um desses povos. O que vai acontecer? Lá no momento colonial, aí sim, né,
com a chegada lá no século XV dos portugueses, vai acontecer um novo tipo de escravidão. Por quê? Esses indivíduos eles vão ser vendidos para os portugueses como escravos. E esse escravo ele vai trabalhar lá na lavoura da cana-de-açúcar, quando a gente vai falando lá do Brasil colonial. Então esse escravo ele deixa de ser meramente aquele preso de guerra para se tornar mesmo uma coisa, um objeto, uma mercadoria. Ele começa a entrar nos interesses mercantilistas dos portugueses, ok? Começa a surgir uma coisa chamada tráfico negreiro. Então, uma coisa é ser escravo na África antes do contato da colonização portuguesa, outra coisa é ser um escravo africano já com domínio colonial português, né? Então, esse domínio português ele se mantém de diversas formas, né? Antes, o que predominava como religião era o islamismo, ok? O islamismo praticado aí pelos povos africanos, né? Trazido e muito aí pelos árabes, né? Então, os praticantes do islamismo são os muçulmanos. Então, boa parte, né, desses impérios, desses povos, seguiam aí o islamismo. E mesmo depois, com o contato com os portugueses, muitos vão resistir, porque também essa permanência dos portugueses na África não foi uma coisa muito fácil. Nem todos os povos aceitaram. Alguns faziam aliança e mesmo aqueles monarcas, né, aqueles imperadores africanos, vamos dizer assim, que aceitavam fazer aliança com os portugueses, mas boa parte do povo resistia também a essa dominação. Então, muitos depois ainda continuaram seguindo o islamismo. Mas com a dominação portuguesa, a partir do século XV, a gente tem a imposição do catolicismo, parecido com aquilo que vai acontecer com o Brasil de 1501 para frente, né? 1500 para frente, quando a gente tem a chegada dos jesuítas catequizando os povos ditos indígenas, ok? Na visão dos portugueses, a África ela era conhecida por esse termo, era uma terra incógnita, ou seja, uma terra que não se conhecia muito bem, uma terra aparentemente para os portugueses perdida, e que essa terra aí que vai ter uma interação bastante interessante, como a gente está vendo aí, com os portugueses nessa dinâmica do século XV, nessa dinâmica aí da expansão marítimo-comercial europeia, ok? Então vamos ver aí como é que esse assunto também apareceu em mais questões para a gente. Vamos acompanhar as questões. Então temos aí mais uma questãozinha para a gente, já no seu slide 3, ok? Sua questão, só recapitulando, a questãozinha 1 está no seu slide 1, a questãozinha 02 no seu slide 2 e a questãozinha 03 no seu slide número 3. Então, questão 03, quais as razões que levaram Portugal a sustentar o título de pioneiro das grandes navegações europeias? Olha aí, né? Então a gente viu lá alguns elementos que favorecem, né, esse título, né? Vamos dizer assim, bota Portugal na corrida pela expansão marítima comercial europeia, como a gente falou. Então, que elementos são esses, né? Que razões são essas para o pioneirismo português em relação às grandes navegações? A letra A diz: a existência de um Estado liberal e descentralizado e as descobertas náuticas, né? Então aí tem um grande problema quando ele fala em um Estado descentralizado. Estado descentralizado não era isso, né? Pelo contrário, Portugal começa a se tornar um Estado centralizado porque tem uma monarquia e a monarquia organiza a política com base no quê? No absolutismo, na centralização dos poderes, né? E não a descentralização. E um Estado liberal? Ainda não nesse momento, né? Não cabe aí falar de um Estado liberal nesse momento. Portanto, a letra A, falsa para a gente. A letra B, o domínio das novas técnicas de navegação
e a presença de uma burguesia interessada na expansão comercial. Aí faz mais sentido para a gente. O que ele fala aí? Mas vamos ver aqui a letra C. A assinatura do Tratado de Tordesilhas, que possibilitou a conquista do Oceano Atlântico. Aí ele já deixou abrangente demais, né? É uma conquista, mas é uma conquista partilhada. E partilhada com quem? Pelo Tratado de Tordesilhas? Com a Espanha. Letra C, falsa. A letra D. A união entre a aristocracia feudal e a burguesia mercantil para expulsar os árabes da Península Ibérica, né? Então a letra D ele faz assim uma mistura, uma confusão, né? com nomes, com sujeitos históricos. A letra D diz: uma união entre a aristocracia feudal não cabe mais aí quando a gente fala de expansão marítima comercial, falar de aristocracia feudal. Essa aristocracia feudal ela se perdeu com a crise do feudalismo, tá bom? Então a gente não tem essa aristocracia feudal aí, porque feudalismo já era, vamos dizer assim, um passado para quem vivia aí o momento das grandes navegações. Então a letra D está falsa, né? E ainda fala dos árabes na Península Ibérica, não faz sentido. Portanto, faz mais sentido a letra B, o domínio das novas técnicas de navegação, mapas, né? A própria bússola e por aí vai, né? O aperfeiçoamento das caravelas, tudo isso aí são técnicas de navegação. E a presença de uma burguesia interessada na expansão comercial. Quem está interessado em comercializar, extrair riquezas, é a burguesia. E a burguesia financiada, amparada pelas monarquias. Nesse caso aí, a monarquia portuguesa. Questão 03, item B. Slide 4 traz a questão 4, uma questãozinha que vem lá da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC. A descoberta da América em 1492 por Colombo, em nome dos reis espanhóis, constituiu um importante fator de superação da crise que atinge a Europa Ocidental nos séculos 14 e 15. Pois, então ele quer saber aí pra gente, né, qual é o desdobramento, né, dessa descoberta, entre aspas, da América pelo Cristóvão Colombo, que a gente já viu aí na explicação, que ela se tratou bem da descoberta. Tá bom? A letra A diz: absorve o excedente populacional dos países europeus através da criação de colônias de povoamento. Vamos para a letra B. Naturaliza os conflitos entre as potências europeias, concentradas no processo de colonização do povo e do novo continente, né? Ou seja, dos povos desse novo continente. Será que é isso, né? Não neutraliza nenhum tipo de conflito, né? Pelo contrário, né? Basta você ver a quebra do Tratado de Tordesilhas, como a gente vai ver aqui, fez com que portugueses e espanhóis cortassem as relações até diplomáticas que vinham até então. Então a letra B está fora. A letra C amplia as reservas de metais preciosos, possibilitando maior circulação de moedas e acumulação de capitais. Vamos dar uma olhadinha na letra D. Promove o processo de partilha da África como fornecedora de mão de obra escrava entre as potências e continente, né? Então esse interesse aí pela essa mão de obra escrava africana, isso daí é mais um caso português do que espanhol, ok? Então não cabe aí falar desse item como um encaixe, né, para a superação da crise através dessa descoberta da América pelo Colombo, né? O que colaborou aí, vamos dizer assim, né, o que ampliou essa saída da crise é o que diz justamente aí a letra C. Amplia as reservas de metais preciosos, o ouro, a prata, possibilitando maior circulação de moedas e acumulação de capitais, né? Essa acumulação de capitais vem justamente disso, né? A extração do ouro, a praticazinha lá chamada do mercantilismo, né? O metalismo, o acúmulo de metais preciosos, né? Então essa referência aí é importante a gente ter em mente para poder
ter acertado aí essa questão 04. É isso daí que vai favorecer essa superação da crise com o episódio da descoberta da América, tá bom? Pelo Colombo. Então tem tudo isso daí que diz a sua letra C, ok? Portanto, a questão 04, item C. Slide 5, questão 05, tá aí uma questão muito interessante lá do Exame Nacional do Ensino Médio e o ano era 2014. O Enem perguntou em 2014, lá no ano de 2014, para o estudante: todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Olha aí, né? Então, aí é um texto do livro História do Medo no Ocidente. Então está falando de viagens, medos, navegações. Então isso daí tem a ver com o assunto inicial da aula lá que a gente falava, né? As grandes navegações e os seus medos marítimos, né? O início das grandes navegações é o momento da aventura, mas é o momento do medo do desconhecido e é o momento também da travessia, da conquista, da invasão das nações europeias em relação aos territórios então conquistados, tá bom? Portanto, essa questão traz aí o assunto que a gente está estudando, que é a expansão marítima comercial europeia. E aí ele trouxe um relato. Vamos ver o que é que o Enem quer da gente, o que eles queriam saber lá em 2014, mas continua uma questão atualíssima, e diz: esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de que, olha aí, o imaginário aí são os medos marítimos. Lembra lá do desenho do começo da aula. A letra A diz qual o sentimento que expressa: o gosto pela aventura. A letra B, o fascínio pelo fantástico. A letra C, purgação dos pecados. A letra D, interesse pela natureza. Ou a letra E, o temor do desconhecido. Olha aí, né? O gosto pela aventura, é verdade que para ser um navegador nesse momento aí, você precisava ter o gosto pela aventura, né? A saída daquele território em busca de outro pelo mar. É verdade. Mas esse gosto pela aventura aí não está disseminado aí no texto. Veja como começa o texto da questão 5 do Enem. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos. Olha aí, né? Então ele está dizendo assim: o homem de boa cabeça, né, esclarecido, se ele conseguir esse milagre, ele vai de atravessar o mar, sair com as grandes navegações em busca de novos territórios, vai reconhecer que escapou de perigos. Então aí há um medo, né? A letra B, o fascínio pelo fantástico, né? Pelo contrário, era o medo desse possível mundo fantástico. O Colombo, por exemplo, ele dizia que existia lá, como a gente viu, um território místico, quase um paraíso. Mas ele mesmo admitia que chegar até lá poderia ser um tanto perigoso. Mas ele era o mais, vamos dizer assim, o mais esclarecido, o mais aventureiro, que ele realmente ele comprovou as coisas, os medos, ele desmistificou o medo dos outros e aqueles que ele podia ter durante a viagem. Mas esse fascínio pelo fantástico,
Na maioria dos casos era mais o medo, o temor pelo fantástico, né? Purgação dos pecados, não, esse item aí não faz sentido. Não há esse sentimento, né? Há um sentimento de também ser um aventureiro, poderia ser também uma dádiva divina, né? Poder ser um grande navegador, poderia ser uma dádiva divina, e principalmente conquistando esse território, porque conquistar esse território, para esse navegador também, vai significar levar o quê? Levar a fé cristã. Isso também está aí nesse conjunto, né? Não é o determinante, mas essa expansão da fé cristã também, ela meio que está no conjunto, nos interesses dessas grandes navegações. A letra D, interesse pela natureza, esse interesse ele vai vir, consequentemente, com o desenvolvimento das grandes navegações. Então não é esse sentimento aí expresso. Responde melhor o que diz o item E, o temor do desconhecido, né? Aí é o que está expresso nessas tais grandes navegações. Temos aí então no seu slide 5, a questão 5, que é o item E. A questãozinha próxima que eu apresentei no seu slide 6 é uma questão que vem direto da sua apostila na página 39, na unidade 2 do seu tema 1, tema que a gente está estudando nessa videoaula. Diz aí, atividade 2, escravidão na África. Vamos resolver essa questão tendo como base o que você leu no texto, a África antes da colonização, página 36, página 38, são as páginas desse texto. Escreva a diferença entre a escravidão praticada na África antes e depois do contato com os europeus, né? Então, baseado no que você leu aí na página 36, na página 38, vai ler também, né? Ele sugere que a gente faça uma diferenciação, como a gente fez quando a gente falava da questão da África pré-colonial e África colonial. Mas a diferença que ele quer aí é em relação à escravidão. Então, coloquei como sugestão de resposta. Você pode desenvolver a sua própria resposta, mas aí tem um norte para você, como pode ser essa resposta, né? E aí, eu digo para você como resposta, a escravidão antes da colonização europeia na África se dava diferente da lógica mercantilista. Pois ser escravo na África entre os séculos 7 e 15 era por ser prisioneiro de guerra e não ocorria o tráfico internacional de escravos como ocorreu durante o período colonial brasileiro, né? Então, duas lógicas de escravidão. Então, é possível a gente dizer que os povos africanos eles já conheciam a escravidão. Eles não conheciam a modalidade, a forma como os portugueses vão introduzir, né? Eles vão internacionalizar esse escravo com o chamado tráfico negreiro, tráfico internacional de escravos, ok? Então, isso daí é a sua aula. Continuamos seguindo as próximas aulas, mais sobre história moderna, e aí vamos falar também de história do Brasil para as próximas aulas, é o que nos cabe falar quando o assunto é história moderna. Bons estudos e até a sua próxima aula de história.